Bem-vindo ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e hoje vou lhes apresentar o Guia para um Momento Periódico. O Momento Periódico é uma série de vídeos sobre os elementos da tabela periódica. Cada vídeo trata de um dos 118 elementos, abordando suas principais características, seu comportamento químico geral e suas aplicações. Mas durante os vídeos, você frequentemente me ouvirá usando termos como valência, isótopo, reatividade, inércia, íon, número atômico e assim por diante. E neste vídeo, vou definir estes termos e alguns conceitos sobre a tabela periódica, para que assim todos possam entender e acompanhar melhor os vídeos do Momento Periódico. Mas antes de começar, não se esqueça que para receber os vídeos lançados aqui no canal, você deve se inscrever, e sempre que puder avaliar os vídeos e comentar, faça isso também, pois é de grande ajuda. Muito obrigado, e agora vamos para o guia. Começando pelo começo, o átomo. De forma simplificada, o átomo é uma partícula composta de duas partes, o núcleo e os elétrons. Os elétrons são muito pequenos em comparação com o núcleo e possuem carga negativa. Já o núcleo é composto de outras duas partículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Assim, o núcleo como um todo é positivo, e já que as cargas elétricas opostas se atraem, o núcleo positivo atrai os elétrons negativos, de forma que os elétrons entram numa espécie de órbita ao redor do núcleo. Um átomo se diferencia de outro de acordo com o número de prótons que possui. Digamos que um átomo possui um próton. Nesse caso, ele precisa de um elétron para neutralizar sua carga. Uma carga positiva mais uma carga negativa igual a zero. Se um átomo possui 2 prótons, ele necessita de 2 elétrons para ficar neutro. Se possui 40 prótons, ele precisa de 40 elétrons, e assim por diante. O número de prótons que um átomo possui é chamado de número atômico, e é ele que define qual o elemento que o átomo representa. O elemento de número atômico 1 é o hidrogênio, o elemento de número atômico 2 é o hélio, 3 é o lítio, 4 o berílio, e assim sucessivamente até o 118, por enquanto. Repare que a quantidade de nêutrons não influencia no número atômico, isso porque o nêutron não tem carga, então não muda a relação entre prótons e elétrons no átomo. Claro, um átomo com mais nêutrons é mais pesado, e isso pode influenciar algumas propriedades do elemento, e por isso a quantidade de nêutrons é relevante. Assim, o mesmo elemento com o mesmo número atômico, isto é, o mesmo número de prótons, pode ter quantidades diferentes de nêutrons. Por exemplo, o hidrogênio pode não ter nenhum nêutron, mas também pode ter um ou 2. O mesmo elemento com quantidades diferentes de nêutrons é chamado de isótopo. Sendo assim, o hidrogênio possui 3 isótopos, 3 tipos de átomo que possuem um próton, mas quantidades diferentes de nêutrons. Já em relação ao elétron, algo parecido pode ocorrer. Por ser pequeno, leve e estar sempre se movimentando, um elétron pode escapar da atração do núcleo de um átomo. Neste caso, temos um átomo que possui mais prótons do que elétrons, lembrando que os prótons são positivos e os elétrons negativos. Sendo assim, o átomo como um todo assume uma carga positiva, e o contrário também acontece. Um átomo pode ganhar um elétron a mais, além dos que ele já possui, e assim ficar com carga negativa. Átomos que não têm carga neutra porque possuem elétrons a mais ou a menos que o número de prótons são chamados de íons, e ainda os íons positivos são chamados de cátions e os negativos de ânions. A tabela periódica é uma forma de organizar os elementos de acordo com suas propriedades. Ela é montada na ordem crescente de número atômico, começando pelo hidrogênio aqui. O próximo elemento é o hélio, aqui do outro lado. Mas espera aí, se o hidrogênio é o elemento de número atômico 1 e o hélio é o elemento de número atômico 2, por que eles estão tão longe um do outro? Isso acontece devido às propriedades dos elementos. Veja, a tabela periódica é dividida em grupos. Começando da esquerda para a direita temos os metais alcalinos, os metais alcalino-terrosos, os metais de transição externa, os metais representativos, os ametais e os gases nobres.
Ah, e aqui embaixo são os metais de transição interna, mas eles só estão ali separados para que a tabela fique mais compacta. Na verdade, eles fazem parte das duas últimas linhas da tabela. Essa divisão em grupos é muito útil, já que dentro de um grupo, os elementos possuem propriedades muito parecidas entre si, embora nenhum elemento tenha exatamente as mesmas propriedades que outro. Uma característica importante da tabela são suas linhas. Acontece que, em um átomo, os elétrons podem ocupar até 7 níveis ou camadas diferentes. Estes níveis podem ser vistos como órbitas, sendo o primeiro nível a órbita mais próxima do núcleo, o segundo a órbita um pouco mais afastada, e assim sucessivamente até o nível 7. E olha só, a tabela periódica possui 7 linhas. Isso porque cada linha representa a quantidade de níveis eletrônicos que os elementos que pertencem a ela possuem. Na primeira linha, os elementos têm apenas um nível preenchido por elétrons. Na segunda, eles têm 2 níveis preenchidos. Na terceira, 3 níveis, e assim por diante. Os elétrons são distribuídos entre os níveis eletrônicos de um átomo, e os elétrons que se encontram na última camada, qualquer que seja esta última camada, são chamados de elétrons de valência, e eles são os maiores responsáveis pelo comportamento químico de um átomo. Não vou entrar em muitos detalhes, pois senão este vídeo se tornaria muito longo e complexo, mas a forma que os elétrons estão distribuídos pelos níveis eletrônicos de um átomo influencia bastante nas propriedades deste átomo, e é isto que diferencia os grupos da tabela periódica que vimos antes. Isso faz com que alguns comportamentos sejam bastante previsíveis, como por exemplo, os metais alcalinos possuem uma forte tendência de perder um elétron e se transformarem em íons positivos, ou cátions. Já os alcalino-terrosos tendem sempre a perder 2 elétrons e formar cátions com 2 cargas positivas. Aqui do outro lado da tabela temos elementos como o oxigênio, que sempre tende a ganhar 2 elétrons além dos que ele já possui, se tornando um ânion com 2 cargas negativas, enquanto este grupo aqui, os halogênios, possuem uma forte tendência de ganhar 1 elétron e formar ânions com 1 carga negativa. Repare, do lado esquerdo os elementos perdem elétrons, e do lado direito eles ganham. Esta é apenas uma demonstração de como a tabela periódica pode ajudar a compreender o comportamento dos elementos. Ah, mas atenção! Nesta coluna aqui, na extrema direita, estão os gases nobres, e eles, de maneira geral, não tendem nem a ganhar nem a perder elétrons. Aliás, é raro que eles interajam com outros elementos, o que significa que são inertes, já que é muito difícil fazer com que reajam quimicamente. Elementos reativos são aqueles que, como o nome sugere, reagem muito facilmente com outros elementos. O mais reativo de todos é o flúor, enquanto outros elementos reativos são lítio, sódio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, cloro, apenas para citar alguns. Espero que este guia tenha ajudado você a entender um pouco melhor a tabela periódica e o objetivo dela, que é organizar de forma sistemática e categórica os elementos químicos, e que isso lhe ajude a compreender melhor os vídeos do momento periódico. Caso você não conheça o momento periódico, está aparecendo na tela agora do lado esquerdo a playlist com todos os vídeos, e do lado direito está um vídeo onde eu falo sobre os nossos sentidos e a descoberta da radiação eletromagnética invisível. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e tchau!